E o Brasil é a superpotência mundial em questão ambiental. Nós temos 40% das florestas tropicais do mundo, nós somos o pulmão do mundo, que é a Amazônia, né? Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, 40% da nossa energia aqui, se colocarmos a energia hidrelétrica, nós temos 80% de uma matriz de energia limpa no Brasil. Então, quer dizer, é o país em desenvolvimento que menos depende, por exemplo, de carvão para gerar eletricidade. Então, nós temos assim grandes ativos. Mas o que esse governo fez foi um desastre total. Ele transformou a questão ambiental, em vez de ser o nosso maior ativo nas relações internacionais, transformou isso num passivo. Brigou com entidades internacionais e não conseguiu controlar a questão do desmatamento. E olha, e não é por falta de sistema. Você, Carlos Alberto, que conhece muito bem a nossa história militar, nós temos aqui CISVAN, CISFRON, nós temos sistema pelo mundo inteiro. Tem que ter um sistema de onde há fogo, tem que ter ali um embargo imediato daquela região, cobrar quem é o governador, quem é o prefeito, tem que fazer uma coisa incrível. Agora, por que esse desmatamento acontece? Por três deficiências que você conhece muito bem. Primeiro, a ausência de titularidade das terras. Isso Sim. acontece culpando em técnico, não sabe se é do governo federal, do governo estadual, se é terra devoluta, o que é aquilo. Então, existe uma invasão da terra pelo grileiro. O que o grileiro faz? Corta a madeira, vende essa madeira para pequenas siderúrgicas que estão na área. Hoje no Brasil tem mais de 4.000 siderúrgicas na área que alimentam seus fornos com árvore. Então, o que o governo deve fazer? Já que é muito difícil controlar o desmatamento em áreas tão gigantescas como a questão da região da Amazônia Legal, poderia fiscalizar essas pequenas siderurgias, ferro-gusa, que consomem essa madeira. Cadê o certificado dessa madeira? Se não tiver certificado, fecha. Né? A gente não acabou de fazer isso com aquela coisa absurda da exploração ilegal de ouro lá no Madeira? Daria para fazer. Né? Daí o que acontece? Ocupa essa terra, corta essa árvore, vende para essas siderurgias locais, planta alguma coisa, alguém vai lá e reivindica que aquela terra é dele e depois vende para quem? Para o fazendeiro que tem geralmente pecuária, e aí começa todo o processo. Então, nós já sabemos como é a lógica. Onde está a digitalização dos cartórios brasileiros dos títulos? E o CAR, que não saiu do papel em muitos estados? O nosso certificado ambiental rural. E nós precisamos ter o CAR, inclusive, para fazer o PRA, que é o nosso planejamento ambiental. Então, assim, o Brasil tem que fazer cumprir as leis, não falta lei. O Código Florestal brasileiro, aliás, de autoria do Aldo Rebelo, que foi um gigante para lutar pelo Código Florestal brasileiro, ficou 7 anos sob júdice, no limbo jurídico. Nós aprovamos o Código. Só agora, em 2019, que o Supremo faz valer o Código Florestal. É um absurdo. É Então, incrível, é incrível. novamente, voltamos à questão da insegurança jurídica e o não cumprimento das regras do jogo. Então, o presidente da República tem que focar nisso, tem que obrigar os governadores a fazer o CAR, tem que ter o PRA, tem que fiscalizar essas pequenas siderurgias que consomem a madeira ilegal e precisa ter um programa de reflorestamento dos hectares de áreas degradadas. Carlos Alberto, no Brasil nós temos mais de 50 milhões de hectares de área degradada, que não dá nem para fazer agricultura, mas dá para replantar árvore. E o Brasil pode ser o primeiro país carbono neutro no mundo se tiver Impressionante. um programa de replantar árvores, fiscalizar melhor e combater o desmatamento ilegal. Não é tão difícil. E nós podemos ser o primeiro país do mundo carbono neutro. Isso vai atrair trilhões de dólares em investimentos para o país, porque nós vamos ser o primeiro país a atingir lá os critérios da ESG. Então, assim, tem que fazer, precisa vontade política. Agora, qual é a visão desse governo? É uma visão dos anos 70, que desmatar é importante para levar progresso. Isso é uma visão totalmente ultrapassada no mundo de hoje. E a visão da esquerda é pior ainda, é usar a questão do meio ambiente para ficar criticando o regime capitalista. Então, nós precisamos ter uma política responsável do meio ambiente, que foque em fazer um país seguir a economia, o carbono neutro, usar isso para atrair investimento na economia, ajudar a nossa agricultura exportadora e combater, evidentemente, o desmatamento ilegal. São os 3 objetivos fundamentais de uma ampla política ambiental.